noite a todos. Boa noite. Mais uma vez eu queria agradecer o convite da casa, pelo bate-papo de hoje, e agradecer a Deus, primeiramente, pelo dom da vida. Sem ela não existe nada, né? Só por uma questão metodológica, eu tenho até que horas para falar? 21. Ok, então vamos lá. Hoje o tema é autoaceitação. Por que autoaceitação? Na verdade, todos nós atuamos em duas dimensões: dentro de nós e fora. E às vezes a nossa maior dificuldade de atuar fora é porque primeiro queremos fazer fora sem fazer dentro. Aí a gente não consegue, né? Então, todos os princípios, todos os conceitos que eu pratico no outro, eu preciso desenvolver dentro de mim, para que haja congruência, para que haja uma conexão daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto, daquilo que eu faço. Senão eu vou ficar falando, mas eu não sinto. E esse é um desafio muito grande. E um conceito que a gente traz aqui é exatamente da autoaceitação. Mas primeiro a gente precisa saber o conceito da aceitação. O que seria aceitação? Capacidade de lidarmos com a verdadeira realidade. Às vezes eu falo assim, você precisa aceitar. Aí as pessoas dizem comigo, Pedro, mas eu não consigo. Eu digo, por quê? Porque eu não concordo. E aí eu digo, aceitação não tem a ver com concordância. Você pode discordar de uma situação aceitando. O que é aceitação? É lidar com aquela realidade, seja ela de que maneira for. É me equilibrar diante daquela situação. Esteja eu concordando ou não. Porque quando eu não aceito, aí eu não consigo lidar. Eu não tenho controle nenhum sobre aquele processo. Então, eu posso aceitar uma situação, mesmo não concordando, de repente, com aquela realidade. Um exemplo prático disso, um familiar dependente químico. Nenhuma família aceita a dependência química. Ou melhor, concorda com a dependência química. Né? Mas é preciso que aceite a pessoa dependente química. Porque como é que você vai separar uma coisa da outra? Não dá, não tem como. Tá? Então a aceitação é eu encarar a realidade como ela é e não querer ficar brigando ou fugindo dessa realidade, que às vezes são comportamentos que a gente faz. Se a aceitação é a capacidade de eu lidar com a verdadeira realidade, a autoaceitação o que é? É a capacidade de lidar com a minha realidade. É diferente. Né? Uma coisa é aceitar a sua realidade, outra coisa é eu trabalhar com a minha realidade. A minha realidade às vezes é difícil? É, porque eu sou imperfeito. E às vezes quando eu olho para os meus defeitos eu não gosto. Às vezes eu não quero nem olhar. Eu estava agora entregando um relatório de orientação vocacional para um pai e para um filho. Ele levou o filho para fazer e também quis fazer, tudo bem. E aí eu comecei a falar dos traços de personalidade do pai, né? Que o relatório, ele tem a parte de personalidade, de habilidade social, a parte cognitiva e a parte de aptidão profissional. E aí eu comecei a falar sobre os resultados da personalidade. E foi o pai, o filho e a mãe. Aí o pai começou a dizer assim, começou a fazer cara feia, né? Quando começou a aparecer algumas coisas lá que não são muito legais. A esposa ria e fazia bem assim, o filho ria também. Né? Por quê? Porque ele não se percebia, mas a família sabia dos defeitos dele. E assim somos muitos de nós. A dificuldade da autoaceitação é porque quando a gente se depara com os nossos defeitos, a gente quer fugir deles. A gente não quer admitir, a gente não quer reconhecer. Até porque se eu reconhecer os meus defeitos, eu tenho que trabalhá-los. Né? Se eu sei que eu tenho defeito, o que eu tenho que fazer com ele? Trabalhar em cima dele. E às vezes a gente não quer resolver isso. Então, para que eu me autoaceite, mudou aqui o negócio, né? Então vamos lá. Esse é um desafio. Para que eu me autoaceite, eu preciso conhecer.
Se eu não conheço a minha realidade, eu não sei como é que funciona. Eu não sei o que eu tenho que aceitar ou não. Tá? Então, aceitar significa conhecer a minha realidade. E autoaceitar significa conhecer a minha realidade interna. Para isso, eu preciso de autoconhecimento. Por que eu tenho dificuldade de me autoconhecer? É fácil, às vezes? Não. Principalmente por causa do medo e do orgulho. O medo diz assim, não vai lá, não olha lá. E o orgulho diz, é isso mesmo, não vai não. Não vai porque tu não precisa disso. E aí a gente não se aprofunda. O autoconhecimento, gente, ele precisa de duas características principais, que é o quê? Minuciosidade, ou seja, profundidade, e destemor. Se eu não tiver destemor, não tiver profundidade, meu autoconhecimento vai ser o quê? Raso, superficial. E aí eu não mudo o que tem que mudar. Eu acho que eu mudo algumas coisas, mas eu não mudo. Então todo autoconhecimento sério, que realmente seja eficaz, eu preciso me aprofundar. Eu consigo fazer isso sozinho? Não. Não dá. Porque se eu for sozinho no processo de autoconhecimento, ou eu vou ficar me auto-punindo o tempo todo, ou eu vou achar que eu não tenho aquilo. Então eu posso ficar nos extremos. O ideal sempre é que eu faça isso com alguém. Alguém que seja mais experiente, mais maduro. Não necessariamente pode ser um profissional ou não, mas alguém que já tenha feito esse processo, que me ajude a olhar todas essas situações, a abrir o alçapão, né, do meu interior. Isso é importante. E por que o orgulho dificulta? Porque ele faz da gente um conceito irreal e muito elevado de mim. Quando eu tenho um conceito irreal e muito elevado, o que acontece? Eu começo a exigir de forma descabida de Deus, de mim e dos outros. E para que essas exigências sejam preenchidas, sejam concedidas, eu vou terminar abusando ou pervertendo os instintos que Deus me deu. Então o orgulho, ele cria um processo, primeiro, de irrealidade. Ele me tira ele começa a fazer com que eu veja tudo distorcido. Se eu vejo tudo distorcido, as minhas expectativas também vão ser distorcidas. Né? E aí, quando isso não ocorre, gera frustração e eu começo a me desvirtuar. Mas que instintos são esses? A gente tem vários tipos de instintos, mas aqui eu trouxe uma visão de 4 instintos básicos. Esses instintos são forças naturais que servem como molas para a gente se desenvolver ou para a gente se degenerar. O mesmo instinto que me ajuda em termos de autodesenvolvimento, ele me ajuda também em termos de autodestruição. Quais são esses instintos? Basicamente esses 4 que a gente vai abordar hoje. Tá? Instinto de poder, de prestígio, de conforto e de romance. Cada um desses instintos, ele gera uma necessidade, ele gera uma fome dentro da gente. Todos nós temos esses 4 instintos. Todos nós. Todos nós buscamos o quê? Respeito. Todos nós buscamos reconhecimento. Todos nós buscamos comodidade. E todos nós buscamos carinho, afeto e sexo. Isso é inerente a qualquer ser humano. Tem algum problema eu buscar isso? Não. Não tem nenhum problema. Tá? O problema é quando eu passo da faixa da normalidade. Enquanto esses instintos estão sendo propulsores da minha evolução, beleza, tranquilo. Agora, quando eles começam a se desvirtuar, quando eles passam dessa chamada faixa da normalidade, aí esses instintos que poderiam me beneficiar, eles começam a me prejudicar. Pedro, que faixa da normalidade é essa? Né? Como é que eu sei que esse instinto está buscando mais do que eu preciso? A gente vai já chegar, tem algumas dicas aqui. Quando esses instintos se degeneram, quando eles passam da faixa da normalidade, eles geram em nós, ou eles desenvolvem, aumentam, potencializam
os famosos 7 pecados capitais: orgulho, avareza, luxúria, ira, gula, inveja e preguiça. Então você vê que uma coisa está encadeada à outra. E aí, daqui existem vários tipos de desdobramentos. Primeiro começou com o orgulho. O orgulho degenera os instintos. Os instintos degenerados geram os chamados 7 pecados capitais. E daí a coisa começa a se manifestar de várias formas. Como é que eu faço o processo do autoconhecimento? A proposta aqui é trazer para vocês um conceito de inventário moral. E o que é um inventário moral? Essa palavra inventário é muito utilizada principalmente no processo administrativo. As empresas que têm estoque, quando elas querem fazer o levantamento do estoque, elas dizem: olha, vamos fazer um inventário do estoque, vamos fazer um levantamento para ver o que tem lá, o que existe dentro. Tá? Esse levantamento ele pode ser feito também dentro da gente, da nossa constituição moral. E como que é feito isso? De que maneira eu executo esse inventário moral? Primeira dica: eu preciso fazer uma relação das pessoas e instituições que eu conflito ou que estão conflitadas comigo. Vamos fazer um exercício prático aqui rapidinho. Eu quero que vocês pensem aí, pode ser Bíblia aberta, fechada, 3 pessoas que vocês estão conflitadas ou que estão conflitadas com vocês. Podem pensar aí, rapidinho. Não precisa falar não, mentalmente. 3 pessoas que estão conflitadas com vocês ou que vocês estão conflitados com ela. Pode ser no grupo familiar, no grupo social, no grupo religioso, no grupo acadêmico, no grupo amoroso, em qualquer área. Agora eu quero que vocês pensem em 3 instituições, pode ser pública, privada, ONG, o que for, que vocês estão conflitados ou que conflitaram com vocês. 3 instituições. Por que é necessário a gente começar a verificar pelos conflitos? Porque quando há um estremecimento da relação minha com alguém, alguém comigo, é porque houve um desvirtuamento do comportamento. Porque quando o comportamento não se desvirtua, eu não entro em choque com ninguém, por mais que alguém queira entrar comigo. Entende? Mas vamos adiante. Passamos uma relação dos nossos medos. E aí eu quero que vocês pensem de novo 3 medos que vocês têm. Pode ser medo físico, pode ser medo emocional, pode ser medo espiritual. Tem gente que tem medo de espírito, morre de medo da reunião mediúnica, é espírita, mas não quer ver espírito de jeito nenhum, né? É engraçado isso, né? 3 medos que vocês têm. Depois disso, a gente precisa responder um questionário. Que questionário, Pedro? São algumas perguntas que vão fazer a gente refletir sobre aqueles 4 instintos: poder, prestígio, conforto e romance. Para verificar em que ponto a gente pode ter se desvirtuado em um desses instintos. Esse questionário, eu tenho ele bem extenso, são mais de 200 perguntas. Se vocês quiserem, depois eu posso disponibilizar para a dona Marilene, ela disponibiliza aí no grupo do centro para vocês. São perguntas bem interessantes que fazem a gente refletir sobre vários tipos de comportamentos. Tá? Sempre quando eu responder esse questionário, eu tenho que procurar saber como, quando e onde ocorreram as situações, principalmente as situações de degeneração. Porque é importante a gente viver aquele momento, a gente saber exatamente quem foi. Porque o processo de autoconhecimento, ele é uma etapa do nosso desenvolvimento. É o quê? É reconhecer quem eu sou. Principalmente reconhecer quem eu feri, quem eu magoei, o que eu fiz de errado. Só que depois tem um outro processo, que é o quê? A reparação. Não é fácil, né? Porque só reconhecer é falar: ah, tá bom, realmente eu magoei fulano lá atrás, há muito tempo eu fiz uma besteira. Mas e aí? Para aí?
Não para. Mas não se preocupe que existem vários tipos de reparações. Tá? Existe reparação direta, indireta, espiritual. Tem várias formas de eu reparar. Porque tem certas coisas que eu não vou conseguir reparar diretamente. Às vezes a pessoa que eu magoei não quer nem me ver pintada de ouro. Se eu aparecer na frente dela, olha, eu quero reparar, ela vai morrer. Então tem várias maneiras. Mas é importante que a gente busque se autorresponsabilizar. Porque o que adianta eu reconhecer meu erro se eu não me autorresponsabilizo por isso? Não é? Então é preciso que a gente saiba disso aqui. Eu trouxe algumas perguntas desse questionário para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona essa reflexão. Né? Como é que esse autoconhecimento ele se dá. Uma delas é essa, que tem a ver com o instinto de poder. Lembre-se, poder gera fome de respeito. Como é que a gente consegue ser respeitado? Quando a gente tem a razão. Tanto que as pessoas brigam mais por razão do que por ouro. Vocês já prestaram atenção? Ninguém briga muito por dinheiro, a gente briga por razão. Porque quando eu me dou razão, significa que eu tenho poder. Sim ou não? Sim. É? E aí ele pergunta aqui, ó, temos fome de poder? Pedro, mas eu não sou político. Eu não sou dono de empresa, eu não sou chefe de nada. Eu não tenho fome de poder. Nós brigamos por poder em todas as nossas relações. Pai e mãe com filho, entre irmãos, aqui, na condução desse centro, tem disputa por poder. Só que, lembram que o poder, ele não é um instinto necessariamente degenerativo, quando eu coloco dentro da faixa da normalidade. Para que eu chegue aqui e passe uma mensagem, eu preciso ser reconhecido, eu preciso que vocês concordem com o que eu estou falando, senão não tem sentido. Né? Essa é uma manifestação de poder. Só que é um poder no sentido de autossustentabilidade. É um poder compartilhado. É um poder que edifica. Não é um poder predatório. Não é um poder, como é que a gente fala? No sentido de eu só extrair, extorquir. Não. O poder, ele pode e deve ser exercido de maneira positiva. Jesus não exerceu o poder dele? Sim. E arrebatou milhões. Até hoje. Tá? Então temos fome de poder, gostamos de controlar os outros, aí a gente já começa a desvirtuar o poder. Né? De que forma tentamos controlar nossos cônjuges, pais, irmãos, filhos, amigos, patrões, colegas, professores ou outros? Manipulamos as pessoas? Nós a intimidamos? Perguntas fortes, né? E aí a primeira sensação que a gente tem, não sou nada disso. Será? Tipo o cara lá que hoje eu dei o resultado, ele achou que ele não era nada disso e a mulher e o filho dele só balançando a cabeça, dizendo que sim. Né? Vamos adiante. Em sentirmos e sermos o centro das atenções, aqui já tem a ver com o instinto de reconhecimento, de prestígio. Agimos agressivamente apenas para sermos notados? Temos medo de não sermos reconhecidos, respeitados ou amados? Temos medo de não obtermos a nossa parte ou de não sermos ouvidos? Fizemos pressão para sermos o primeiro da fila? Como o egocentrismo orgulhoso nos fez agir? Boas perguntas, né? Será que a gente está com problema em termos de reconhecimento? Será que a gente está se desesperado? E hoje, cada vez mais, a gente tem se complicado com essa questão da autoimagem. Principalmente por causa dessa questão das redes sociais, que são fantásticas quando usadas positivamente. Eu fico vendo o desespero da pessoa quando ela manda uma mensagem no tal do Zap Zap e a pessoa não responde em 3 segundos. A pessoa só falta morrer. Parece que ela está sendo abandonada na escola para sempre, como uma criança pequena. A gente não consegue mais, né? Dar esse tempo, dar esse processo.
A ansiedade é tão grande, o pensamento acelerado está tão incrementado na nossa mente, que a gente está ficando um pouco maluco com essa situação toda. Ou então a gente sempre está querendo parecer ser, sem ser. É quando o instinto de reconhecimento ele começa a se deturpar. Todos aqueles que conseguiram contemplar os princípios espirituais e se tornaram notórios, públicos na humanidade, eu não sei se vocês prestaram atenção, eles são reconhecidos não pela publicação, mas pela atração. E tem diferença. Né? Eu posso ser reconhecido pela minha imagem, ou eu posso ser reconhecido pelo meu conteúdo. E muitos de nós ficamos presos à imagem. E não trabalhamos conteúdo. Entende? É quando o instinto de reconhecimento ele foge da característica original dele. O meu reconhecimento tem que ser pelas minhas atitudes. Não pelo que eu falo. Não pelo que eu visto. Não pelo que eu tenho. E às vezes a gente esquece disso e começa a entrar num processo de que eu tenho que parecer ser, sem ser. E isso gera uma inquietação. Lógico, eu estou querendo mostrar uma coisa que eu não tenho. É melhor então eu não mostrar nada. Ficar quieto, trabalhar o que eu tenho que trabalhar. Que naturalmente o reconhecimento vem. Aliás, Jesus falou isso. Quando ele falou sobre os humilhados e os rebaixados e os exaltados, né? Perguntando para ele, como é que a gente se destaca? Ele disse, senta no último banco. Porque se o dono da casa gostar de ti, ele te chama. Agora, se tu sentar no primeiro e ele não gosta de ti, ele vai te mandar para o último. E aí você vai ser humilhado. Vamos adiante. Condenamos os outros por coisas em que também temos culpa? Somos hipócritas mesmo denunciando a hipocrisia dos outros? Olha que coisa legal. Eu acho muito interessante quando eu vejo alguém chegando assim, dizendo, fulano é hipócrita, eu não suporto isso. Aí eu penso assim, como é que ele está convivendo com ele mesmo? Porque quem não é hipócrita, no sentido da palavra? O que é hipocrisia? Não é eu falar uma coisa e fazer outra? Ou eu pensar uma coisa e fazer outra? Então, o contrário de hipocrisia seria integridade. Eu penso, eu sinto, eu falo e eu faço. Isso é integridade. Se eu não tenho integridade, eu vou ter hipocrisia. Só que a hipocrisia é um processo inerente à nossa faixa evolutiva. Não quer dizer que necessariamente eu seja hipócrita profissional ou de carteirinha. Não. É porque nós ainda estamos aprendendo a ter essa integridade. Se todo mundo está nesse processo, uns mais, outros menos, por que eu fico criticando a hipocrisia do outro? Para quê? Para fugir da minha? Para deslocar a minha no outro? É a mesma coisa quando eu vejo pessoas dizendo assim, eu odeio mentira. E aí? Se eu odeio a mentira, isso quer dizer o quê? Que você não mente? Não, mas eu minto só quando é necessário. Entende como é 2 pesos e 2 medidas? A gente tem que começar a observar isso, porque senão a gente cria um mundo irreal, achando que a gente só falta asa para ir para o céu. Só que a gente está reencarnando aqui, a gente não reencarna no céu. Se eu estou reencarnando aqui, algum motivo tem, né? Algum motivo tem. Né? Missão. Estamos dispostos a assumir a responsabilidade pelos problemas que causamos ou tentamos transferi-las para os outros? Quando racionalizamos nosso mau comportamento? Porque o outro é bandido, é mentiroso, é falso, é invejoso. Eu não. Eu dou outros nomes. A gente racionaliza o nosso mau procedimento. Não, mas olha só, a minha situação é diferente.
Mas o outro eu sei falar muito bem o que tem de mal. Né? Se está acontecendo alguma coisa ruim na minha vida, hoje, agora, a responsabilidade é minha. Não é de ninguém. Ah, Pedro, mas o outro faz mal e eu tenho que me responsabilizar. Não, eu não estou falando disso. Eu estou falando que a responsabilidade do seu estado de espírito, independentemente da ação do outro, é sua. Porque se fosse assim, os cristãos não iam para a arena, para a boca dos leões, cantando aleluia. Eles iam desesperados. Não é isso? Mas quando eles internalizaram a mensagem de Jesus, acabou. Podia vir um leão que tivesse. O estado de graça deles era permanente. E isso é uma condição interna, não é externa. Eu não preciso que o leão fique mansinho para mim ficar no estado de graça. Não. Eu posso ter esse estado independentemente do leão. E a gente tem um bocado de leão, né? Querendo morder a gente. O tempo todo. Entende? Então, eu não preciso ficar terceirizando essa minha parte de espírito. Ah, mas tu está falando isso porque tu não sabe lá em casa o que tem. Provavelmente na tua família todo mundo é harmonioso. Com certeza. Com certeza não. Porque problemas todo mundo tem, dificuldades familiares todo mundo tem, dificuldades financeiras a grande maioria dos brasileiros tem. Tem dificuldade de todo tipo. E tem que ter, porque é através dela que a gente se supera. Porque se ficar tudo legal, tudo bacana, o que a gente vai fazer? Vai passear de iate? É legal passear de iate, mas o tempo todo fica entediante. Né? Temos necessidade de agradar as pessoas? Precisamos que todos gostem tanto de nós que estabelecemos como nosso objetivo descobrir o que as pessoas querem e procurar satisfazê-las, não importando o quanto isso nos custe. Temos medo de dizer não para os outros? Olha aí, que beleza. Né? Às vezes eu digo não, querendo dizer sim, às vezes eu digo sim, querendo dizer não, só para que as pessoas me aceitem. Só que lembra da questão de você se relacionar por uma promoção e por uma atração? Tem a história do passarinho, que se você quiser saber se o passarinho gosta de você, abra a gaiola. Deixa aberto. Se ele gostar de você, ele vai, voa, vai para um canto, vai para o outro, depois ele volta. Agora, se ele não gostar de você, ele vai embora. Né? Às vezes a gente fica criando subterfúgios ou manipulações para as pessoas estarem ao nosso lado. Tudo por quê? Lembra do instinto de conforto? De comodidade? Porque a gente não quer assumir a nossa responsabilidade interna. E aí a gente fica achando que o outro é que vai cuidar da gente. Entende? Eu preciso também, né? Ter a minha base de autossustentação. E é muito importante eu saber dizer sim e saber dizer não. Sim quando tem que ser sim, não quando tem que ser não. Direcionamos mal a nossa raiva? Agredimos aqueles mais chegados a nós em vez de dizermos à pessoa com quem estamos realmente aborrecidos o porquê da nossa raiva? Tem uma pesquisa que foi feita sobre manifestação de raiva. E adivinhe aonde as pessoas despejam mais a sua raiva? Dentro de casa. Tinha que ser o contrário, né, Mané? Porque é dentro de casa que a gente tem o nosso porto seguro, mas é onde a gente mais bagunça o coreto, onde a gente mais toca fogo no parquinho dentro de casa. Por quê? Porque a gente acha que as relações são sempre flexíveis a todas as minhas intolerâncias. Só que com o passar do tempo, isso vai criando uma série de problemas. Para você e para as pessoas com quem você convive. Eu atendo pessoas no consultório
com problemas seríssimos por causa de violência psicológica dentro de casa, que tiveram durante a infância, durante a adolescência, durante a vida adulta. Porque o que é agressividade? Não é uma energia negativa? Se eu estou depositando numa pessoa o tempo todo energia negativa, energia negativa, energia negativa, uma hora isso vai encher e o corpo vai padecer. A mente padece. Tá? Então é importante a gente trabalhar essa questão da raiva. Tá? Como a ganância tem afetado nossas vidas? Somos generosos ou egoístas? Ficamos satisfeitos quando nossas necessidades são preenchidas? Ou estamos sempre querendo mais, raramente contentes com o que temos? Exclui aqui os atletas de alta performance, né? Que tem que buscar o tempo todo alto rendimento. Os atletas de competição, eles precisam estar o tempo todo insatisfeitos, porque eles precisam cada vez mais ir adiante. Fora eles, todo o resto a gente precisa relativizar. Eu faço 99%. Em vez de eu me regozijar com os 99%, eu fico triste 100% com 1% que não foi feito. Vocês acham que está certo isso? Não. Aí a vida vai passando, a vida vai passando, a vida vai passando, a gente não vai tendo graça com o que a gente tem. A gente só fica preocupado com o que a gente não tem. Aí chega no final, ela vai dizer: o que você fez? Ah, eu fiquei buscando lá o que eu queria. Mas eu te dei tanta coisa, tinha tanta coisa ao teu redor, e você não valorizou. Você não viu? Nosso tempo já estourou, né? Para variar. Vou terminar só mais essas duas, aí a gente passa para as perguntas. Temos estado interessados somente no nosso próprio prazer, nunca buscando agradar também nosso parceiro sexual? Temos procurado satisfazer nossos impulsos sexuais à custa dos outros? Quando, como, em que circunstâncias específicas, minha procura egoísta da relação sexual causou prejuízo a mim e a outras pessoas? Quais as pessoas prejudicadas e até que ponto? A energia sexual, a gente sabe que ela é fantástica, né? É uma energia produtora e principalmente prazerosa. Mas como tudo na vida, se eu não tiver o equilíbrio, eu viro escravo disso. E a humanidade há muito tempo vem tendo dificuldade com a energia sexual. Porque não atrela energia sexual com energia emocional, sentimental. A gente fica preso simplesmente à questão sensorial, física, que é muito forte, que é muito intensa. E em função disso, desvirtua-se esse conceito, desvirtua-se esse sentido, e aí começa a fazer buscas egoístas. Por que eu faço buscas egoístas sexualmente? Porque eu estou refém do prazer. Quando eu me torno refém do prazer, qualquer tipo de prazer, eu sempre vou buscar o objeto desse prazer de maneira o quê? Egoísta. Só para satisfazer o que eu desejo. E nós, homens, temos um desafio. Porque a gente vem, pelo menos eu venho de uma educação machista, onde desconsidera isso aqui completamente. A educação sexual é puramente egoísta. Pelo menos na minha época foi. Desatrelada totalmente de qualquer tipo de sentimento, emoção, consideração, parceria, respeito, companheirismo, igualdade. Graças a Deus que hoje esse processo vem se alterando. Porém, eu respeito todas as formas de manifestação e acho totalmente saudável. Mas às vezes eu fico vendo pessoas buscando copiar o que já deu errado. O que já deu errado. Nesse campo aqui. Principalmente, eu não vou dizer movimentos, mas às vezes eu vejo algumas mulheres buscando um comportamento sexual egoísta como se fosse um processo de emancipação e de empoderação.
E eu falo isso porque eu sofri na pele uma educação sexual desvirtuada. Até eu entender e mudar essa chave, começar a trabalhar e transformar isso numa autossustentação, foi muito difícil. E às vezes a gente não compreende isso. A gente fica simplesmente na questão sensorial, física, e ponto. Como se parasse ali. Só que nós não somos só físico. Nós somos físico, mente, emoção, espírito e energia. Tudo junto. Não separa. Nós somos uma integralidade só. Ah, mas agora eu vou só usar a dimensão física e não vai acontecer nada. Leva engano. Quando você usa a sensação física, você traz todas as outras dimensões juntas. E as pessoas ignoram isso. Não entendem isso. Infelizmente, sofrem muito com isso. Sofrem aqui, quando encarnados, sofrem depois, quando desencarnados. É o que a gente atende constantemente nas reuniões mediúnicas. O martírio que é. Né? Então, não é uma questão pura e simplesmente de liberar ou prender. Não é isso. É uma questão de compreender todo esse sistema. E nós ainda ignoramos. Por isso ficamos presos a isso aqui. Ó. De várias formas. De várias maneiras. E sofrendo. Vou parar por aqui. Tem as perguntas? Olha, tem um papelzinho aqui, a pergunta vai ser escrita, tá, gente? Então, quem quiser, só pegar, aqui já tem algumas, já passa aí, você pode dar para mim. Eu ia fazer uma computação para ver se não tem mal, mas aí pode ir olhando aqui? Tá bom. Se tiver não sei, eu ia fazer isso, mas não deu tempo. Vamos lá. Se quiser fazer pergunta, a gente aproveita, doutor. Olha, aproveita essa pergunta. Pode começar a falar? Acho que pode, quem quiser perguntar. Se não, depois, quem quiser ir interpelando, pode falar. Quem quiser papelzinho. Como identificar esse instinto de romance? O instinto de romance ele já está dentro da gente. O que a gente tem que perceber é como que a fome de afeto, carinho e sexo, ela está maior do que deve. Ok? O instinto ele já está. Nós já temos a necessidade, naturalmente, de afeto, sexo e carinho. Eu só tenho que ver, eu estou dentro, a busca por afeto, carinho e sexo, está me autossustentando ou está me prejudicando? É essa a pergunta. A forma como eu estou buscando isso está sendo evolutiva ou degenerativa? Ok? Ele pode estragar a minha autoestima? Sim. Sim, principalmente no que diz respeito a afeto e carinho. Tem uma crença chamada crença de desvalor. A crença de desvalor, ela está ligada diretamente com a autoestima. E às vezes essa crença, ela gera um desejo, uma necessidade de carinho e afeto além da conta. Por quê? Porque você, lembra que eu falei que tudo que a gente tem que pedir ou dar fora, eu tenho que ter dentro. Se eu não me sinto, se eu não faço carinho a mim, se eu não tenho afeto comigo, a outra pessoa pode até me dar, mas eu não sinto. Porque eu não tenho essa experiência dentro. Eu tenho que ter essa experiência dentro. E aí eu vou ficar o tempo todo demandando carinho e afeto, carinho e afeto, carinho e afeto, carinho e afeto, o tempo todo. Entende? E isso mexe com a tua autoestima. Porque aí você vai, como você tem uma necessidade muito grande disso, você vai começando a se desvirtuar, a deturpar sua autoimagem. E aí é quando a gente vê os processos de dependência afetiva, dependência emocional, em que as pessoas se submetem a relacionamentos extremamente abusivos por conta disso. Ou seja, vira um pano de chão para os outros, para poder manter uma relação, ou pelo menos uma pseudo-relação, porque não existe relação. Mas fisicamente, pelo menos, tem alguém ali do teu lado? Tem. Por mais que esteja péssimo. Eu agora mesmo estava atendendo um paciente nesse sentido. Ele vive há 4 anos uma relação extremamente abusiva. Mas em função do desvirtuamento dele na área de romance, de afeto, carinho,
ele não consegue sair. Ele já sabe que essa relação não dá certo, de forma nenhuma. Eles são totalmente diferentes, mundos diferentes, crenças diferentes, propostas de vida diferentes, mas ele não consegue sair por causa disso. E aí, quando ele pensa em sair, ele diz assim, mas eu vou ficar só e ela vai arrumar outro. Olha a autoestima dele. Ele não consegue se autovalorizar. Ok? Pode explicar um pouco sobre SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado? O síndrome do pensamento acelerado é muito em função dessa questão das informações que a gente está tendo o tempo todo. Né? A gente está tendo muita informação, rápido. Na palma da mão, no celular, a gente pega aqui, a gente sabe o que está acontecendo no mundo inteiro. Só que a gente precisa se ocupar daquilo que seja importante. Eu não vou dar conta de tudo, eu não vou poder saber de tudo. E tem pessoas que querem o tempo todo absorver cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Isso não conforta. Até porque nós temos objetivos aqui. Nós precisamos desenvolver algumas metas aqui. Então eu acho que o primeiro passo para sair dessa síndrome de pensamento acelerado é saber o que eu tenho que fazer aqui. O que eu tenho que fazer comigo? Qual é o assunto que é mais importante nesse momento? Porque tudo é um ciclo. A gente não teve o ciclo do ensino fundamental, do ensino médio, depois da faculdade, da especialização, tem agora do ESG, do ESM, tudo é um ciclo. Eu não preciso saber de tudo ao mesmo tempo. Eu preciso ir absorvendo aquilo de acordo com o que eu concordo. Tá? Então, o síndrome do pensamento acelerado tem muito a ver com isso. É óbvio que não dá tempo para a gente falar sobre isso, sobre esse tema, tá? Mas é mais ou menos baseado nessa questão de querer também muita coisa. Quando sabemos onde está o defeito, como encontrar a forma de resolver? Eu acho que trabalhando os pilares da sua vida. Eu sempre boto isso no consultório, né? Nós temos vários pilares. Nós temos nossa vida profissional, intelectual, social, financeira, familiar, espiritual. Eu preciso trabalhar esses pilares, porque esses pilares eles vão me dando sustentação. O que acontece na maioria das vezes? A gente quer trabalhar só um ou dois. Normalmente, qual é o que a gente dá muita vazão, até porque nós somos obrigados? É o intelectual, porque a gente tem que estudar desde pequeno, e o profissional, porque a gente tem que sobreviver, ganhar dinheiro. E esquece dos outros. E o familiar, a gente, né, vai, namora, casa, tem os filhos, e tem que dar conta disso. E o resto a gente termina deixando de lado. Muitos dos nossos defeitos é em função das nossas atrofiações em termos de inteligência. Por exemplo, todo mundo sabe que inteligência emocional e inteligência relacional é importante, não é importante? Mas o quanto a gente investe para desenvolver isso? Verdadeiramente. Como se fosse o curso de uma pós-graduação. Quando é para a gente fazer uma pós-graduação, uma faculdade, a gente se submete a uma carga horária, até paga, né, por isso. Quando diz respeito à questão interna, a gente deixa isso meio de lado. E é aí que está as nossas maiores dificuldades. Quando eu tenho um problema no coração, eu corro para fazer check-up. Mas quando eu tenho um problema na minha emoção, eu fico, não sei o quê, não vou porque, né, tenho vergonha, não sei se é assim e tal. É uma questão de prioridade, gente. Entende? De buscar, de trabalhar essa questão. E aí tem várias formas, né? A religião te dá apoio, a família te dá apoio, a psicologia te dá apoio, tem os grupos de ajuda mútua, tem vários locais para você ir trabalhando esse processo. Para você ir desenvolvendo isso. Ok? O suicídio decorre de qual desses sentimentos? Ou tem outras origens? Quando esses instintos todos se degeneram, a gente fica num beco sem saída. Porque a gente só sofre. E aí quando eu só sofro, se eu não tenho uma visão além da matéria, a opção do suicídio fica guiada.
por mais que não seja. Né? Então, o suicídio, na verdade, hoje ele é multifatorial. Existem várias causas, vários processos que podem decorrer. Né? O que a gente sabe é que existem algumas personalidades que são mais depressivas do que as outras. Inclusive, existem espíritos que já vêm com o seu processo depressivo, a chamada depressão endógena ou depressão primária. E não tem causa nenhuma, aqui ele já tem depressão. E isso termina levando. Agora também a pressão, um dia desse a minha esposa estava comentando comigo, que soube que tem muitos jovens, né, de 15 anos, 12, 13, se matando, se suicidando. E ela não estava entendendo por quê. Eu disse, olha, existem muitas relações parentais que ao invés de ela acolher, ela destrói. Ela destrói os filhos, os adolescentes. Você imagina, um adulto que a gente já tem toda uma concepção, né, um arcabouço de reação emocional, intelectual. É difícil a gente lidar com os problemas da vida. Imagina um adolescente. E a família ainda não pode. Então, assim, são várias causas que podem ocorrer, tá? Dentro dessa temática de suicídio. Caramba, essa aqui eu acho que eu não vou conseguir. Né? O poder para muitos é muito importante, mas se ele for atrelado ao materialismo exagerado, como lidar com pessoas assim, só querem ter e não ser? Eu acho que eu aprendi no Espiritismo a atuar em dimensões além da matéria, principalmente a nível energético e vibracional. E isso nós ignoramos, a inteligência espiritual. Se eu não estou conseguindo lidar com uma pessoa que é prepotente, arrogante, né, sempre coloca a materialidade e tudo mais, não adianta eu ficar tentando fisicamente, que não vai ter como. A pessoa está cristalizada naquele comportamento, naquele pensamento, ela não vai mudar. Mas emocionalmente, energeticamente, a nível de pensamento, a nível de vibração, eu posso atuar. Aliás, eu devo. Mas para isso, eu preciso sair dessa sintonia negativa. Porque senão eu não consigo. Nós não podemos esquecer que nós somos uma antena que emite e recebe sinais, energia. Quando eu tenho uma situação muito conflitante, significa o quê? Que a minha antena está ligada no conflito, na energia negativa. Tanto eu estou recebendo quanto eu estou emitindo, porque eu estou em conflito. Correto? Então, eu preciso primeiro o quê? Me desintonizar dessa energia. E começar a me sintonizar com uma energia positiva. Primeiro para mim, para que eu me fortaleça. E depois eu expando essa energia que eu catalisei para mim, para o outro. Porque todos nós temos essa capacidade de multiplicar, de ampliar, tanto positividade quanto negatividade. É porque a gente está muito fixo ainda na questão física. Não, mas eu tenho que falar, eu tenho que dizer, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Aí às vezes a gente fica limitado. Né? Como que eu lido com uma pessoa que quer ter poder o tempo todo? Poder é a razão. Dê a razão para ele. Tem. Só que para dar a razão para o outro, eu preciso me desconectar de um cidadão que nós falamos agora. Quem é? O orgulho. Eu não consigo dar a razão e ficar abraçado com o orgulho ao mesmo tempo. Não consigo. Não é, Dona? É difícil, né? Eu tenho que me desabraçar do orgulho. Aí fica fácil eu dar razão para ele. Aí pronto, está resolvido. Ele quer razão, dá razão. Até porque eu já falei aqui várias vezes, razão e paz às vezes não cabem juntos. Ou é a razão, ou é a paz. E você tem que escolher o que você quer. Tem hora que a gente tem que brigar pela razão, por uma necessidade. Mas tem hora que não. Você tem razão para ser feliz, né? É. Tem um dia desses veio uma dessas coisas de WhatsApp, uma publicação que dizia um menininho para o mestre, não sei se você já viu. Ele perguntava, mestre, como é que eu faço para ter
bater página, um negócio assim. Aí o mestre disse assim, sempre dê a razão pro outro. Aí o menino retruca, o menino diz assim, mas eu discordo disso. Aí o mestre disse, tudo bem, eu concordo com você. Você tem razão. Ele já deu a lição pro menino. Gente, é impressionante como a gente perde tempo e gasta a nossa vida brigando por razão, por poder. É impressionante. É uma coisa que está entranhada assim na gente. E a gente não quer abrir mão disso, porque a gente acha que através disso a gente precisa. Não, a gente não precisa. Quem nos criou e quem nos mantém conhece a gente de cabo a rabo. Sabe cada detalhe. É para esse que eu preciso prestar conta. Não são para os outros. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Quem nos criou, que é o nosso Pai. Então, às vezes, eu fico querendo que o outro, não precisa. Se você está com a sua consciência tranquila, e aí é importante ter um autoconhecimento. Se você está sabendo que você está dentro da verdade, pronto. A vida vai te acolher. Não se preocupe. Não se preocupe. Ah, Pedro, mas tem muita injustiça. Mas o Espiritismo já explicou a injustiça, não explicou? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, causa das aflições anteriores. Ele está desmistificando o conceito de injustiça. Não existe injustiça. Existem colheitas baseadas em escolhas que façamos agora ou fizemos antes. Isso é uma lei. E a gente precisa entender e repousar a nossa consciência nessa lei. Porque senão a gente fica o tempo todo agitado. Eu sei que não é fácil. É fácil para me falar. Mas eu preciso interiorizar isso. Eu preciso lembrar disso o tempo todo. Porque senão eu vou ficar com esse pensamento acelerado, eu vou ficar me desvirtuando todo, o tempo todo. Entende? O envio de pornografia passado em grupo de WhatsApp reflete carência de respeito ao sexo. Eu acho que aqui é um desvirtuamento, principalmente na área de romance. Né? Eu não vou entrar numa conduta moral, porque cada um tem a sua consciência. Mas eu volto a falar, olhe para você e verifique se qualquer atitude, pode ser nessa área ou qualquer outra, se ela está sendo autossustentável ou não. A palavra é autossustentação. Ou às vezes uma brincadeira também, né? Todo mundo leva tudo muito a sério no dia. Tu não pode falar nada aqui. Nada. Também. Você não pode dizer nada, você não pode brincar com nada. Assim. Qualquer coisa que você fale, você está sujeito a ter que escutar 500 mil pessoas. Olha só, tem uma coisa aqui que é interessante dentro dessa pergunta, que é o seguinte. Eu, às vezes, uso um instinto para atender outro. Tem isso. Tá? Quantas pessoas não buscaram ou não desenvolveram uma atividade sexual para buscar prestígio ou poder? Sim ou não? Sim. Tá? Quantas pessoas não buscaram poder para ter comodidade? Então esses instintos, eles se entrelaçam. E isso também é um ponto sério, porque eu termino indo buscar uma coisa querendo outra. E aí eu não tenho a tal da integridade. Eu não tenho a tal da autotransparência, da auto-honestidade. Qual é o resultado disso? Frustração. Dor. Entende como é importante a gente saber essas dimensões ou esses processos? Porque às vezes eu estou buscando uma coisa querendo outra. E aí não vai funcionar. Tá? Falta de carinho, carência, medo de solidão, pode me jogar para ser um refém do sexo, querendo atrair por esse lado as pessoas? Com certeza. Tem muita gente buscando sexo, mas querendo carinho e afeto.
Muita. E vice-versa. Esse instinto aqui, ele é um dos mais complicados. Porque ele tem 3 dimensões. E essas dimensões, elas se confundem. Por quê? Porque não há uma educação sexual e sentimental correta. Ou se fala só de sexo, ou se fala só de carinho e afeto. Tem que falar 2, 3. Enquanto não trabalhar os 3, nós vamos continuar tendo problema nessa área. Enquanto não equilibrar os 3, nós vamos continuar tendo problema nessa área. Vamos falar dos 3 com um adolescente. Eu acho que trabalhando as emoções, os sentimentos, como ser humano. Por exemplo, todos nós precisamos ser respeitados, reconhecidos. Todos nós. Então eu não posso buscar um desses instintos sem desconsiderar os outros. Entendeu? Eu não posso. Eu não posso, por exemplo, entrar numa relação, tendo um desejo sexual, a outra pessoa tendo um desejo sentimental, eu sei disso, e mesmo assim me submeto a um ato sexual. Vai dar certo? Não. Não vai. Alguém vai sair ferido. Sim ou não? Com certeza. Sim. O problema é que às vezes a gente não fala desse sentido. O sexo não tem problema nenhum. Desde que a gente entenda que ele é parte de um processo. Ele não pode ser destacado. Ele não pode ser isolado. Porque aí você pode realmente ficar refém à força do sexo. Que traz um prazer muito intenso. Entende? Por isso que eu preciso disso aqui. Para equilibrar. Para dar autossustentabilidade. O que, por exemplo, a educação para as mulheres é muito perfeita nesse sentido. Mas não é para os homens. Agora que está começando a mexer nisso. Vocês, mulheres, têm uma educação sentimental e sexual muito melhor do que nós, homens. E isso deve ser trabalhado. Isso deve ser equilibrado. Então, quando você falar para o adolescente, dizer isso. Não destaque isso desses 2. Você tem que trabalhar os 3. Quando você trabalha os 3, você consegue respeitar todos os outros. Entende? Não importa se é homem, se é mulher, não importa. É ser humano. Nós precisamos disso. Quando a gente tiver isso, a gente vai conseguir mudar muita coisa. Ok? Quando sou hipócrita, como devo fazer minha mudança? Posso ser hipócrita no trabalho e íntegro na família? Não, né? Mas assim, eu acho que o mais importante é o que eu falei. Se eu reconheço a hipocrisia, qual a melhor coisa que eu tenho que fazer enquanto eu não mudo? É parar de acusar os outros. Uma das funções do inventário moral é a gente parar de julgar os outros. Porque quando eu faço inventário moral e eu sei quem eu sou, os meus defeitos, quando eu for apontar o dedo para o outro, o que a minha consciência vai dizer? E tu? Quem tu és? Aí você recua. Que já é um passo. A gente parar de julgar os outros. A gente parar de jogar uma situação que é nossa para o outro. E depois a gente vai trabalhando. Vai trabalhando. Né? O ideal, outra coisa, a natureza não dá salto, gente. A ciência que trata das emoções tem mais ou menos o mesmo tempo do espiritismo. A psicologia tem 150 anos. Agora que a humanidade está se apropriando disso. Então os sistemas macros, eles ainda são muito desvirtuados. E por consequentemente isso reflete na individualidade. Mas a gente precisa começar a fazer essa caminhada, de alguma maneira. Tá? Não importa o tempo que levar, a gente vai indo, passo após passo. O preconceito de cor, de raça, de sexo. Como lidar com pessoas à nossa volta que não aceitam os homoafetivos e os dependentes químicos. Mais uma vez, não é o que eu tenho que fazer com o outro, é o que eu tenho que fazer comigo. Entende? Eu preciso fazer comigo, a minha postura.
Quem aqui assistiu o filme do apóstolo Paulo, que passou alguns meses atrás? Você? Eu indico esse filme, porque é interessante. Ele dá uma lição baseada em Jesus de como fazer uma revolução. Que, aliás, não foi só Jesus que fez isso, vários outros fizeram. A maior revolução, e eu não tenho, assim, não estou fazendo nenhuma crítica a todos os movimentos que buscam direitos humanos iguais. Eu acho isso perfeito. Só que a gente não pode deixar de se desconectar de que não é o mundo que tem que mudar para ser melhor. Sou eu. Porque quando eu mudo a minha psicosfera, quando eu começo a me conectar com a energia positiva e eu exalo essa energia, eu contagio. Eu ajudo a mudar o que está fora. Ou até se aceitar, né, Pedro? Hã? Ou até se aceitar. Se aceitar. Porque eu às vezes percebo que às vezes a maior parte das pessoas que tem esse problema muito sério com tratar do preconceito, falar do preconceito, só tem preconceito, está tudo difícil, parece que as pessoas, assim, o que eu sinto é que às vezes elas mesmo não se aceitam, elas precisam que aquelas pessoas aceitem o que ela quer, o que ela vai fazer, como ela vai fazer, entendeu? Assim, por exemplo, eu sou mulher, sou profissional, e eu não tenho problema nenhum em ter que mostrar que eu tenho que ser às vezes melhor, entendeu? Porque a pessoa é homem, a pessoa é mulher, ou isso. Eu não tenho problema com isso. Eu acho que nós, por estarmos aqui, você tem que procurar fazer as coisas de uma forma mais correta, né? E você tem que medir ali se aquilo ali para você vai fazer a mais ou a menos, mas não tem, eu me sinto, sabe, eu sou engenheira e não sinto que eu fui menosprezada porque eu era mulher. Não sei, às vezes eu não consigo entender certas discussões que as pessoas hoje têm tanto, eu não consigo compreender. As discussões, elas são importantes no sentido de criar consciência. Mas a gente tem que tomar cuidado de achar que só as discussões vão mudar tudo. Não muda. O que muda são as atitudes e as reformas íntimas. Correto? Para que você possa compreender, e aí também esse é um trabalho que a gente precisa fazer, é porque cada um sente e reage de uma forma, através dos tipos de perfis de cada um, da bagagem espiritual que cada um traz, né, do processo, e às vezes até da missão de cada um. Entende? Quando a gente vê essas intolerâncias todas, por mais que politicamente corretas, eu particularmente, hoje, eu tento me colocar no lugar de todos os lados. Eu não entro nas discussões. Eu acho que às vezes eu tenho o meu ponto de vista, mas é o meu ponto de vista. Né? Eu acho que às vezes é preciso que as pessoas trabalhem mais internamente, porque quando a gente começa a entrar numa discussão do que está ruim fora, a gente pode se desvirtuar do que tem dentro. É esse o problema maior. Não é que, eu não quero mais que haja injustiça no mundo. Ok, é uma pauta legítima, meritória, Mas eu não posso ficar só nisso, achando que o mundo, eu tenho que combater o mundo e a injustiça. Eu tenho que trabalhar isso dentro de mim. Jesus falou isso. Convocaram Jesus para fazer uma rebelião contra Roma. E qual foi a resposta dele? Não. A maior luta que você tem que ter, ele falou, é dentro dos corações de cada um. E é isso que a gente precisa aprender. Porque o mundo sempre vai ser o mundo. O mundo sempre vai ter suas contendas, dependendo do nível evolutivo que a gente está. E nós ainda estamos no nível de evolução baixa. Nós estamos saindo de prova e expiação e entrando na regeneração. O livro dos Espíritos fala que no mundo de regeneração, o mal não desaparece, ele diminui. Mas ele continua. Aí entra a questão da aceitação. Né? Por isso que eu tenho que trabalhar fora, mas eu tenho que trabalhar muito dentro. Ok? Bom,
Tinha mais umas aqui, mas o nosso amigo aí já falou que tem que parar e a gente tem que Agora, veja obedecer. aí se tem mais alguma que você não tocou no assunto. Eu acho que as pessoas estão gostando. Mais 5 minutos. 5 minutos? Para, não para, que agora tem 12 comandos. Duas patentes. Não é 2 comandos, é porque quem fez a pergunta Vamos lá. saiu ansioso. Então né? vamos lá. Eu não rapidinho. quero. Vocês concordam, gente? Ou alguém quer dormir mais cedo? Não tem 2 comandos, não. Tem só um que é de Deus, de matéria de capital. Então, vocês concordam? Eu estou com sono. Gente, uma oportunidade dessa não dá para ser perdida por causa de 5 minutos de sono. E ninguém aqui está engessado, é uma casa espírita. E vamos aproveitar essa criatura maravilhosa. Dentro, no meio profissional, precisamos usar mais máscaras. O que acha, às vezes, joga o emprego na lama. Se usar máscara muito pode. Eu acho que, assim, a gente precisa ter uma boa convivência. E eu preciso entender que as pessoas são diferentes. Eu preciso saber lidar com isso. Imagina se todo mundo que pensasse, falasse. Como é que seria o mundo? Desastre. Não posso, né? Mas Então, assim, eu acho que não é uma questão de máscara, é uma questão de conveniência, de tato, de bom senso. É sempre o caminho do meio. Não adianta eu querer ser sincero 100% e não adianta eu querer ficar mentindo 100%. Os extremos vão me levar para a dor. É o caminho do meio, é bom senso. Correto? Quando eu falo de relação, de habilidade social, quando a gente trabalha em habilidade social, existem 3 conceitos de comunicação. A comunicação agressiva, a comunicação omissa e a comunicação assertiva, que é o do meio. Nós temos que aprender a ser assertivos, sem agressividade e sem omissão. É essa a dificuldade que a gente tem, né? Eu acho que não preciso usar necessariamente máscaras, mas eu tenho que compreender o nível de cada um. Jesus falou para a gente não dar pérolas aos porcos. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que eu preciso situacionar o meu comportamento de acordo com a plateia que eu tenho. Eu não posso querer ser igual em tudo quanto é canto, porque não vai dar certo. Eu dentro de casa sou uma pessoa, que eu estou sendo outra. Eu estou usando máscara? Eu estou sendo falso? Não, eu tenho que adequar a minha forma de lidar com as pessoas de acordo com as pessoas. E às vezes a gente tem dificuldade nisso, né? A dependência química no meio familiar, como lidar? O codependente é mais doente que o dependente? Às vezes o codependente é mais doente do que o dependente, tá? Às vezes o dependente químico se trata melhor e o codependente fica doente, né? Fica lá arrasado. A dependência química é um problema muito sério, muito grave, tá? De maneira geral, o que eu posso dizer? Uma vez uma família chegou para mim e disse: Paulo, o que a gente tem que fazer para o dependente químico? Eu disse: olha, você tem que ter muita mesmo, paciência e tolerância. Sem paciência e tolerância para lidar com o dependente químico é brabo, porque não é fácil. Eu venho falando que dentre todos os vícios, né, de todas as degenerações, a dependência química para mim é uma das piores, porque ela te entorpece. Quando ela entorpece, ela tira o que a gente tem de mais precioso, que é a razão, o raciocínio. Sem o raciocínio, eu não reajo. Eu fico a mercê de tudo e de todos contra mim. Por isso que é tão vivo, é um negócio tão impactante. Tá? Mas tem como a gente lidar. Mesmo diante de toda essa questão pesada, tem como a gente lidar com a dependência química. Assim. Só que não dá. Se abrir aqui nesse tema, Próximo tema. não tem como, né? Próximo tema. Por favor, leia essa última aqui que eu não consigo ler, porque eu estou sem óculos. Eu também estou. Veja se dá. Ou então alguém. nossa, tem que eu ler. Alguém lê, porque eu também estou sem. Atitude que me incomoda no outro é porque eu
Abstenho. É porque eu abstenho? Está fazendo uma pergunta. Atitude que me incomoda no outro é porque abstenho? Se positivo, virtudes que me alegram no outro é porque abstenho? Sim. Essa é a primeira. Terminou? Não, tem mais uma outra pergunta. Determinada pessoa é tremendamente grosseira. O fato de eu não ser perfeito, devo fechar os olhos? Tolerar? Não. Sempre o caminho do meio. Né? Primeiro, a atitude que me incomoda no outro tem em mim? Sim, de alguma forma. Tá? Tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim: uma pessoa verdadeiramente humilde, ela jamais se sentirá humilhada. Quando eu introjeto um princípio espiritual no meu espírito, eu não perco mais ele. Porque o espírito não volta. O que acontece é que, às vezes, teoricamente, a gente já entendeu o processo e até comportamentalmente a gente já está se desenvolvendo. Mas ainda não saiu tudo. E aí, quando a gente identifica o outro que ainda não fez nada disso, a gente balança. E se incomoda, gente. Por que eu estou falando isso? Eu não estou falando isso baseado somente, sei lá, no meu achismo. Porque quando eu olho, por exemplo, para Jesus, para Chico, para Maria Teresa, para Gandhi, para essa galera toda, eles lidavam com o avesso deles e eles se mantinham tranquilos. Então, se eles têm essa capacidade diante de uma coisa tão antagônica, é porque, para mim, eu acho que eles já adquiriram a capacidade de se autossustentar emocionalmente, independentemente do outro. Agora, quando o outro vibra e isso mexe comigo, é porque eu ainda não estou seguro totalmente. Por isso que, de alguma maneira, num grau menor ou maior, esse processo provavelmente ainda tem dentro de você. Qual era a outra? A de baixo? Eu acho que é no mesmo sentido, né? Determinada pessoa é extremamente grosseira. Sim. No mesmo sentido. O fato de eu não ser perfeito, devo fechar os olhos, tolerar? O Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala disso, né? Quando a gente está diante do defeito do outro. Ele diz que quando o defeito do outro prejudica a mim ou prejudica os outros, eu tenho que me manifestar. Agora, quando o defeito do outro não está fazendo isso, eu tenho que ser indulgente e vibrar positivamente para ele. E a gente tem que saber essa linha. Porque às vezes o outro está lá, não tem nada a ver comigo, e eu já estou lá, descendo lendo o outro, me conectando com a negatividade dele. E não tem nada a ver comigo. Entende? Então a gente precisa separar isso aí. No caso dessa primeira pergunta aí, durante a Copa, acho que muitas pessoas do planeta estavam irritadas, incomodadas com a infantilidade do Neymar. Significa que são essas pessoas infantis? Como é que é o final? Eu não entendi. Eu entendi a parte do Neymar, não entendi o final. Se incomodaram com a infantilidade do Neymar. Sim. Apesar de achavam um craque, mas ficaram muito incomodados com a infantilidade. A mídia toda, né? Se jogar. Significa que as pessoas que se incomodaram são infantis? A gente tem que ver aí vários aspectos. Primeiro, a mídia, ela precisa vender. Para ela vender, ela tem que ter notícia. Então, parte dessa projeção que se dá numa pessoa pública é comercial. Ok? Quando a mídia explora um defeito de uma pessoa pública, ela está querendo vender. Há esse interesse. Esse é um ponto. Segundo, nós, às vezes, nos movimentamos em função desse processo todo, sim, porque nós ainda temos algum tipo de insegurança. No nosso caso, eu, como torcedor da seleção brasileira, quando via ele caindo lá, em vez de jogar a bola e fazer gol, eu ficava doido, porque eu queria ganhar. Entende? E aí era mais fácil. Ao invés de eu dizer assim, Pedro Paulo, ó, tu tá nervoso porque tu quer ganhar, porque isso vai satisfazer o teu ego. Não, é mais fácil dizer, tá vendo? A gente não ganhou por causa desse Neymar e tal. Eu faço a projeção. Bota uma culpa, né? Eu jogo a minha ansiedade, a minha dificuldade, a minha insegurança pro erro do outro. Isso chama-se mecanismo de defesa. A gente faz isso o tempo todo. A gente tem que ficar se policiando. Então, tem a ver sim, né, com essa questão dele. Agora, a figura pública hoje, com essa questão da internet,
né, de você saber tudo, é um fenômeno que maximiza essa terceirização da insegurança minha no defeito do outro. Porque é isso que a gente faz. Eu pego todas as minhas angústias, todas as minhas ansiedades, e aí eu vejo um que está errando e digo, ó, tá vendo? Porque o que acontece? A gente fazer um exercício rápido. Quando eu falo, por exemplo, do Neymar que cai, todo mundo olha para quem? Para mim ou para o Neymar? Para ele. Quando olho para ele, os meus defeitos ficam encobertos. E eu me sinto superior. É um mecanismo perverso do ego. Entende? Então, assim, tem todo esse processo que faz com que a gente fique apontando. Foi interessante o Neymar, porque nos primeiros jogos eu comecei também a reclamar dele, né? E ficar chateado. Aí eu fui para a reunião mediúnica e aí levantaram essa pauta. E aí levantaram essa pauta e um dos componentes foi inspirado a conscientizar a gente que a gente não tem que julgar, que a gente tinha que dar força, que perdoar e tudo mais. E aí mudou minha psicosfera. Porque, gente, todos nós somos assediados negativamente o tempo todo. Por nós mesmos e por quem está em volta. Não nos enganemos disso. É muito fácil a gente passar para o outro lado, do lado negativo. Até porque a gente vem do negativo, porque a gente andou muito tempo no negativo. Agora que a gente está começando, né, dona Maria? Dona Maria chama, vem para cá, meus filhos, vem para cá. Aí a gente, né? A gente começa a andar para o outro lado, mas a gente andou muito tempo para o lado negativo. Agora que a gente está vindo por aqui. E essa quantidade de vibração, só para fechar essa história dele, eu estava prestando atenção nisso no último jogo dele que eu assisti. Essa quantidade é visível nele, o aspecto tenebroso que ele carrega com ele, essa quantidade de energia negativa que o Brasil inteiro emanou para ele não está conseguindo jogar, ele não consegue mais, tipo assim, sabe? Tudo bem, ele teve uma fratura, fez a cirurgia, mas você olha no semblante dele, o quanto peso de toda essa energia emanada para ele. É por isso que às vezes a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pede. Porque às vezes a gente pede fama, dinheiro, beleza, poder, e a gente não sabe a responsabilidade que é isso. Às vezes é melhor a gente ficar quieto. Gente, muito obrigado pela atenção. Eu espero de alguma maneira ter aprendido junto com vocês, porque